A Organização Mundial de Saúde acredita que uma em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. E vem aumentando esses números, infelizmente. Em 2014, a estatística apontava para 422 milhões de diabéticos, um salto muito grande em relação aos 108 milhões de 1980. Só no Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença. É um número altíssimo, né, gente? Por isso, eu estou com o oftalmologista Gustavo Eringer e a endocrinologista Patrícia Fulgêncio para conversar sobre esse assunto. E você já sabe, nessa quarta a gente está ao vivo, tem alguma dúvida, pergunta ou comentário sobre esse assunto, aproveite o nosso WhatsApp, fale a cidade onde você assiste a gente, mande sua pergunta. Os nossos especialistas estão aqui prontinhos para respondê-las. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Prazer. É um prazer ter vocês também, uma honra. E a gente levar esclarecimento, quanto mais informação, melhor, né? Agora, no dia 14, né, foi esse dia separado para se falar mais, se informar mais, tentar prevenir, que é sempre o melhor, não é? Exatamente. O dia 14, só uma curiosidade, porque é o aniversário de um dos descobridores da insulina. Então, por isso, foi escolhido o Dia Mundial, o dia 14, para a gente comemorar o Dia Mundial do Diabetes. E a gente comemora durante todo o mês de novembro. Na verdade, é um mês que é um mês voltado para a conscientização, para a informação da população a respeito não só dos fatores de risco da doença, mas também de como tratar de forma adequada. Isso é importantíssimo, né? Dia 14 é um dia muito especial. Meus pais fizeram 60 anos de casados dia 14 de novembro. Olha. E meu dentista, o Dr. Benhur, faz aniversário também dia 14 de novembro. Um beijo para você, querido. Bom, quero começar com você então, doutora Patrícia, que já fez essa introduçãozinha, depois o doutor Gustavo também me responde. Em que consiste realmente a doença? Existem tipos diferentes e vamos falar um pouquinho sobre as causas também do diabetes, porque por mais que a gente fale, é sempre bom levar informação que ainda tem muitos mitos e muitas confusões em torno da doença. Exatamente. Né? Então, o diabetes nada mais é do que uma doença metabólica onde a gente tem um excesso de açúcar no sangue, que é a glicose, né? A gente tem dois tipos de diabetes, dois tipos mais comuns, né? Existem outros, como o diabetes gestacional, mas os mais comuns são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, o que acontece é uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina, então são as células beta. Isso acontece porque o organismo ele começa a produzir, o nosso corpo produz anticorpos que vão destruir essas células beta. E quando a gente já tem uma destruição de 90% desse pâncreas endócrino, é que se instala o diabetes tipo 1. Infelizmente, para o tipo 1, a gente ainda não tem como prevenir, não se sabe uma forma de prevenir o diabetes tipo 1. A gente sabe que existem alguns fatores ambientais, nem todos são conhecidos e por isso a gente não consegue prevenir. O diabetes tipo 1, ele mais ou menos responde por 5 a 10% dos casos de diabetes. E o tipo 2, que é o mais prevalente, né, 90% dos casos é diabetes tipo 2, existe uma hereditariedade grande, ou seja, a transmissão de pai para filho ela é maior. Só que a gente tem uma influência muito grande dos fatores ambientais. O diabetes tipo 2 está muito relacionado à obesidade, porque no diabetes tipo 2 existe uma deficiência parcial na produção de insulina, mas essa insulina ela não age bem no receptor. Então, e quanto maior o peso, pior é a ação da insulina no receptor. Então, o tipo 2, com algumas mudanças de comportamento, a gente consegue prevenir. Sim, que bom. Então, é importantíssimo que a gente esteja atento a todas as informações e que a gente, em casa, em família, leve essas informações para os nossos filhos como exemplo também de vida, né? Exatamente. Principalmente quem já tem essa história na família. Quem tem uma história na família tem que ficar mais atento, não é isso? Com certeza. É importante fazer os exames, vocês fiquem à vontade, né, para responder essas perguntas mais genéricas. Os exames, aqueles check-ups que a gente faz anuais, que a gente vai ver o colesterol, o triglicérides, né, a glicose. Aí a gente consegue, monitorando a nossa saúde, qualquer sinal de mudança, dá tempo de intervir, né? Exatamente, principalmente quem tem parentes de primeiro grau com diabetes tipo 2, é importante estar fazendo esse exame de glicemia e a hemoglobina glicada, que é um exame que mostra a média da glicose nos últimos 3 meses, pelo menos uma vez ao ano. Porque é assim que a gente vai avaliar os pacientes que têm, que a gente vai ver quem tem diabetes e os pacientes que têm pré-diabetes, que é um fator de risco para o diabetes tipo 2, né?
Muito bom. A gente sabe que uma das consequências, né, graves do diabetes, ele atinge vários órgãos quando ele não é tratado, né? Quando a pessoa não trata adequadamente ou demora no tratamento ou acontece um outro fator. E um dos órgãos atingidos são os olhos, é a visão, né, doutor Gustavo? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Porque o diabetes, quando ele está avançado, ele atinge, muitas pessoas perdem órgãos do corpo, né? Atinge a circulação, ele vai atingindo vários órgãos do corpo, né? Inclusive os olhos. E você foi exatamente no ponto. É a circulação da retina. Retina é uma das camadas dos olhos, responsável pela captação da imagem, que é a principal estrutura afetada pelo diabetes, por ser uma camada altamente vascularizada. E como o diabetes age nos vasos, daí que se inicia a doença. Além da retina, que seria o órgão-alvo dentro dos olhos mais acometido, a gente tem uma predisposição maior de glaucoma, de catarata e de outras doenças relacionadas a isso. Grosseiramente dizendo, a gente poderia dividir a retinopatia, que é o acometimento da retina, né, na visão pelo diabetes, em retinopatia diabética não proliferativa, que seria uma forma inicial da doença, e uma forma proliferativa, de onde vêm as complicações mais graves, onde você tem hemorragias, quadros de descolamento de retina e até de glaucoma neovascular, que é um estágio terminal que a gente atinge. Bom, e tem como se intervir? Tem um começo ou quando aparece ele já está numa situação difícil e irreversível, doutor Gustavo? O mais importante disso é a conscientização em relação a ter a doença e os fatores de riscos associados. Como a doutora Patrícia bem falou, né? Tem os fatores, a hipercolesterolemia, a obesidade, sedentarismo, tabagismo, né? São a hipertensão arterial, que são fatores que, quando você vê associados, né, ao diabetes, vão levar a quadros mais sérios, e a gente tem que antever e tentar prevenir. Então, a visita ao oftalmologista periodicamente, ou quando você vê que você já tem um descontrole do colesterol, da pressão e tudo, você está monitorando frequentemente isso para você diagnosticar o mais precoce possível. No Brasil, um dos problemas que a gente tem é o acesso à saúde. Então, um dos objetivos do mutirão do diabético, que a gente está para realizar no próximo final de semana, é justamente pegar os pacientes diabéticos que têm dificuldade de acesso, né, ao sistema de saúde e tentar diagnosticar a retinopatia diabética e as doenças associadas, que quanto mais cedo você diagnostica, mais fácil é o tratamento. Ótimo. A gente vai falar um pouco mais, depois você vai Com comentar para a gente certeza. sobre o mutirão. Agora, a gente tem algumas artes sobre o diabetes. Eu queria que vocês, os dados, né? Com os dados sobre o diabetes. Vamos ver. 463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos. A gente viu ali, né, ao redor do mundo. Quer dizer, é um número muito alto. Esses diagnosticados, né? Sim. Porque, com certeza, existe um número alto de pessoas que não são diagnosticadas. E tem um dado importante, que a principal causa de cegueira no mundo, dos 20 aos 74 anos de idade, é a retinopatia diabética, infelizmente. Como você bem falou, Márcia, quase que 50% dos pacientes têm um diagnóstico tardio do diabetes tipo 2. E uma das formas de prevenir a retinopatia diabética é o bom controle da glicose, desde o diagnóstico. Só que se a gente atrasa esse diagnóstico, o paciente ele não sabe que tem a doença, ele não vai cuidar. Então, ele fica com essa glicose alta no sangue por muito tempo, sem cuidar. E muitas vezes eu já tive pacientes que foram referendados de colegas oftalmologistas, porque eles foram pela primeira vez ao oftalmologista, o oftalmologista viu que já tinha uma retinopatia e o paciente nem sabia que era diabético. Olha. E essas complicações do diabetes, elas só aparecem depois de 5 anos da doença instalada. Quer dizer, já então, tinha nesse muito paciente, tempo. muitos anos de É doença. verdade. Muitas pessoas descobrem quando elas passam mal, né? Isso aí. Tem aquela crise de glicose, né, muito alta, muito baixa, tem um desmaio, aí vai investigar e descobre que já está avançado. O ideal é que se faça esse check-up anual. E quem tem histórias na família, tem que fazer 2 vezes por ano? Não, ou uma vez também por ano é suficiente.
a cada 2 anos em pacientes mais jovens, né? Porque o diabetes tipo 2, ele é insidioso, os sintomas são muito leves, não é uma coisa que chama atenção, como no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, como a gente tem uma ausência de insulina, então o paciente perde muito peso, ele fica com muita astenia, com muito cansado, muitas vezes urina muito, vai várias vezes ao banheiro, e se a gente não trata, inclusive ele pode entrar até em coma hiperglicêmico, que é a cetoacidose. Mas o tipo 2 não, as alterações são muito leves e a pessoa não percebe. Ok, aqui é a pergunta da Cida, aqui de Belo Horizonte, bairro Copacabana, era exatamente perguntando a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2, você já explicou, né, doutora Patrícia? Um beijo para você, Cida, Deus te abençoe, querida. Ela dá boa noite, Márcia, equipe, e pergunta a diferença. A doutora Patrícia já explicou, acho que quando você estava mandando a pergunta, ela estava explicando ao mesmo tempo, no comecinho da nossa conversa. Tem mais arte, Flávia? Tem mais arte? Não. Agora foi. Mais um dado. Estima-se 578 milhões de pessoas de novos casos no mundo até 2030. Quer dizer, é uma estimativa, né, de acordo com o crescimento que tem acontecido. Eles têm todas as pesquisas para fazer essa estimativa, que é um número altíssimo, né? Isso. E isso acontece porque os hábitos de vida da população têm mudado muito, né? A população tem engordado mais, a obesidade tem aumentado, a incidência da obesidade tem aumentado de forma epidêmica também, e o diabetes tipo 2 está muito relacionado ao peso e a alguns hábitos de vida. O sedentarismo aumenta muito o risco para o diabetes tipo 2, a má alimentação e o próprio estresse, porque hoje as pessoas estão mais estressadas. Sim, com certeza. E a gente vê que também vocês têm os dados, por exemplo, sobre o aumento, você principalmente, né, doutora Patrícia, endocrinologista, a obesidade infantil. Sim. A hipertensão arterial infantil tem crescido demais, né? São exatamente essas mudanças de hábito. Eu falo sempre aqui que a gente importou muitos hábitos americanos, alguns bons e outros nem tanto, como esses fast food, essas questões de comer dentro do carro, de comer rápido, de não cuidar da alimentação dos enlatados, dos industrializados, que antes a gente tinha muito mais hábito de cozinhar, de, né, comer verduras, legumes, e a gente precisa voltar a isso, a gente precisa... Eu tenho 2 filhas, então a gente tem essa responsabilidade, nós é que fazemos as compras em casa, né? Então, a responsabilidade é muito grande. É que se forme bons hábitos na infância, porque é muito difícil mudar um hábito depois da adolescência. Sim. Eu tenho alguns pacientes que chegam ao consultório, adolescentes que não comem verdura, não comem fruta. Então, para mudar a alimentação, para tentar promover uma perda de peso, é muito mais difícil. Sim, com certeza. Né? Então, com o ideal certeza. é que comece cedo. E a gente sabe que a obesidade, ela é um risco não só para o diabetes, como para tantas outras doenças, né? Sim. E além do autoestima da criança, do adolescente que está acima do peso, que se compara, que pode sofrer bullying. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande dos pais, de nós pais, eu me incluo, né? De cuidar da saúde dos nossos filhos para prevenir, o que a gente quer prevenir. A gente quer viver mais e melhor, com não mais é? qualidade. Com certeza. Mais qualidade. Mais um dado, vamos ver? Isso. No Brasil, existem 13 milhões de pessoas, como a gente já falou aqui, diagnosticadas, né? Mas com certeza existem muito mais pessoas, como o doutor Gustavo também citou, nem todo mundo tem acesso à saúde, muitas pessoas são também negligentes, não procuram. Quer dizer, se fôssemos ter um dado verdadeiro, com certeza era muito maior que esse, né? Com certeza. É um dado interessante que, como a doutora Patrícia falou, muitas vezes aquele paciente que vai num consultório oftalmológico no intuito de trocar um óculos porque ele passou a enxergar mal e quando você examina este paciente, você vê que ele já apresenta sinais de retinopatia diabética. Então, não é raro um oftalmologista dar um diagnóstico de um diabetes em função dos achados oftalmológicos. Outro dado muito interessante da fala que vocês estavam tendo diz respeito ao início do diabetes, hoje cada vez mais cedo, do diabetes tipo 2, por causa dos maus hábitos da infância. E o que nós temos que ver é que, por exemplo, a retinopatia diabética é diretamente ligada ao tempo da doença e ao descontrole da glicose. Então, quanto maior o tempo de doença, quanto maior o descontrole da glicemia, mais precoce virão as complicações da retinopatia diabética. Isso aí. Bom, vamos para mais um dado.
o aumento de casos de diabetes no Brasil, o aumento entre 2006 e 2016, ou seja, em 10 anos aproximadamente 61,8%, que é um número assustador, né, digamos assim. 61% Muito. é mais da metade. Ou seja, a gente tem que trabalhar na prevenção. Isso aí. E a prevenção, como a gente acabou de falar, começa na infância, com bons hábitos de vida, né? Evitar o sedentarismo, evitar ganho de peso, Na verdade, criar começa bons até um pouquinho, hábitos doutora Patrícia, interrompendo um alimentares. pouquinho. Antes, né, porque a gente vê bebês, as mães exatamente. dando refrigerante nas mamadeiras para os isso, bebês. nossa. Gente, isso deixando aí de dar o leite materno para não, dar isso aí é açúcar, para dar... inaceitável. Quer dizer, começa... Na verdade, começa no ventre, né? A mãe com seus Exatamente. hábitos alimentares corretos, que já passa para o bebê, então... Exatamente. Inclusive, agora tem sido feito um trabalho nas escolas, que eu acho fantástico, né? Estão diminuindo a venda de alimentos açucarados e frituras. E até em relação aos sucos, na escola da minha filha, ela até estava reclamando que acabaram os sucos. Ah, mamãe, eu gosto. Mas é justamente porque é ruim para a saúde, só tem açúcar e corante. Com Né? certeza. E estão fazendo suco mais natural, à base de fruta mesmo. Sim. Porque esses sucos de caixinha são um perigo. São. E a gente acha, muitas pessoas acham que estão fazendo uma vantagem. Eu estou tomando suco. E tem a mesma quantidade de açúcar de um copo de refrigerante comum. É verdade. Não verdade. diet. Eu, inclusive, parei de mandar suco para a escola, mando água. Elas levam só água e elas acostumaram. Elas tomam só água. Na hora do almoço, a gente faz um suco natural, elas tomam um suco natural, mas na escola elas só levam água. E elas se acostumam, a criança acostuma, né? Então a gente precisa entender que é pro bem delas. Ah, tadinha, deixa ela tomar um refrigerante. Coitadinha, deixa ela tomar um suco. Né? É claro que de vez em quando eu deixo elas tomarem um refrigerante. Mas o dia a dia... Mas não diariamente. É verdade. É Até agora, uma coisa em relação ao suco natural, para quem já é diabético, né? O suco de laranja, por exemplo, até pouco tempo atrás, todo mundo que fazia dieta saía e pedia um suco de laranja, que é altamente calórico e muito rico em açúcar. Sim. Porque para a gente fazer um suco de laranja gostoso, a gente tem que usar no mínimo 3 laranjas. Então, a gente fala que o índice glicêmico, que é o tanto que aquilo ali vai fazer a glicose subir, é alto. É uma coisa que não deve ser ingerida com frequência em quem tem diabetes, né? Principalmente se quer perder peso. Sim, é porque as frutas, algumas elas têm uma frutose, Tem né? a frutose. Um açúcar muito alto. E as pessoas acham, não, estou comendo fruta. Então, é ideal que a pessoa seja acompanhada por um médico, Sim. né? Ela não faz da cabeça dela o que o vizinho fez, que o primo fez, que o brasileiro tem muita mania disso, infelizmente, né? Deixa eu ler aqui uma pergunta antes da gente falar do próxima tela. Flávia é minha editora com minha voz da consciência. Aqui, às vezes, quando eu falo, a pessoa não está entendendo. O que é essa Flávia? Flávia é minha editora que está aqui falando comigo. Olá, Márcia. A última vez minha glicose estava 100. Posso me considerar um pré-diabético? Sou pastora, minha visão está um pouco cansada. Devo me preocupar? É o pastor Calbi Gonçalves, da cidade Juína. Cidade Juína, no Mato Grosso. Um beijo para você, que Deus abençoe. Estamos sempre assistindo aqui a Rede Super. Obrigada pelo carinho. Um beijo para você, para sua família, para sua igreja aí, viu, pastor? E aí, a glicose está 100, ele pode se considerar um pré-diabético? Olha, primeiro a gente tem que avaliar se é uma glicemia de jejum ou não, né? E se a glicemia for capilar também, não é um exame que a gente utiliza para diagnóstico. Mas se for uma glicemia capilar? Que é feita no dedo, naquele aparelho, né? Então, se for uma glicemia sanguínea e tiver sido feita em jejum, aí ele tem que se preocupar, sim. Né? O pré-diabetes não é uma doença, então ele, na verdade, é um sinal amarelo. O pré-diabetes ele é considerado um fator de risco, tanto para o diabetes quanto para a doença cardiovascular. Então, quem tem pré-diabetes não precisa ficar alarmado demais. A única coisa é que a pessoa tem que se preocupar em mudar alguma coisa no dia a dia. Mudar hábitos, né? Procurar um médico, fazer os exames, não só de glicose, mas é muito comum o pré-diabetes estar associado à dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Avaliar a pressão arterial, né? Dar uma olhada no peso. Será que esse peso está ideal? Na circunferência abdominal, que às vezes é o acúmulo de gordura na região abdominal, né? Que é perigosa. Que aumenta risco para diabetes e para doença cardiovascular. E o pré-diabetes ele só vai alertar o indivíduo a mudar alguns hábitos de vida, começar a fazer uma atividade física com regularidade, mudar alguma coisa na alimentação. Mas o pré-diabetes é reversível. E isso é importante falar, porque a gente consegue voltar esse metabolismo da glicose ao normal, a como era antes.
Boa notícia, pastor Calbi. Agora ele pergunta para você, doutor Gustavo. Com relação à vista cansada, né? E está preocupado, se ele deve se preocupar. Se ele passou dos 40, né? Pode ser a vista cansada da presbiopia, né? É natural. Mas a minha opinião é que se ele faz um exame oftalmológico regularmente, né? A gente pode detectar se já há alguma coisa relacionada a vista cansada ou se é alguma outra coisa, né? E aqui meu conselho também, né, pastor? Porque eu também sou pastora, não sou pastora de uma igreja local que cuida ali de tantas ovelhas, é muito estresse, né? Os pastores precisam cuidar, fazer atividade física é importantíssimo e desestressar um pouco, né? Porque você toma tantos problemas das pessoas, você absorve os problemas, sempre se dedicando tanto ao outro, e acaba cuidando um pouco de si. Né? E a gente tem que cuidar da gente primeiro para a gente ter saúde para cuidar dos outros. Senão a gente não dá conta, viu, pastor Calbi? Um beijo para você. Não é o Peixoto, é o Gonçalves. Tá para o intervalo, Flávia? A última tela de dados, vamos ver. Diabetes tipo 2, 90% dos casos é do diabetes tipo 2. Que é desse que a gente está falando mais, né, doutora Patrícia? Exatamente, ou seja, tem como reduzir, né, esse número de pacientes com diabetes, porque se a gente conseguir prevenir a obesidade, prevenir o ganho de peso, mudar hábitos de vida desde a infância, a gente consegue reduzir essa incidência, né, e evitar que ela aumente tanto como tem acontecido atualmente. Outro dado interessante no que diz respeito à visão, que 40% dos diabéticos tipo 2 têm glaucoma, e 60% dos diabéticos tipo 2 têm a catarata mais precocemente. Então, além da retinopatia, tem duas doenças associadas que a gente deve se preocupar também. Olha só, gente, tá? É muita coisa importante para a gente pensar, né? Bom, a gente tem aqui algumas perguntas. Se você ligou agora, a TV chegou em casa agora correndo, nós estamos falando no programa de hoje sobre diabetes. Doutora Patrícia, que é endocrinologista, está aqui comigo. Doutor Gustavo, oftalmologista também. E ali a Kênia fez essa delícia que a gente vai provar daqui a pouco. A gente está tendo, assim, sendo tentado a esperar um pouquinho, né? E tem perguntas suas que ainda não foram respondidas. Você está aí preocupado? Não, calma, que vai dar tempo de fazê-las aqui. Bom, a Priscila de Contagem, aqui na Grande BH, ela pergunta se o diabetes atinge pessoas magras e se tem uma idade mínima. Um beijo, Priscila. Sim, o diabetes ele pode atingir pessoas magras, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Apesar do tipo 2 ser mais comum em quem está acima do peso, pessoas magras também podem vir a ter diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 1, ele acontece até mais em pessoas magras e é mais comum na infância e na adolescência. Ele pode acontecer em qualquer idade, mas a incidência maior acontece na infância e na adolescência. Ok. Bom, vamos lá. Aqui tem um recadinho da Maria, Maria de Poços de Caldas, Minas Gerais. Boa noite, Maria. Um beijo para você, querida. Um beijo muito carinhoso para você e todos de Poços de Caldas. Bom, a outra pessoa perguntou o seguinte: a glicemia do meu pai está em 113. Será que já é uma diabetes? Ele tem 79 anos, estou preocupada, pois o médico ainda demora 15 dias para ver o exame. Gostaria de uma informação dos doutores. Muito obrigada. Só veio sem o nome, sem identificação, não tem problema, se você não quiser se identificar. É a Maria? É a Maria. Então, Maria, desculpe, você continuou aqui a história e veio separada. Maria, obrigada, viu? Beijo. Bom, diabetes, uma glicemia de 113, se ela for feita em jejum, né, por exame de sangue mesmo, não por glicemia capilar, ela vai indicar um pré-diabetes. Para diagnóstico de diabetes, em quem não tem sintoma nenhum, a gente precisa de 2 glicemias de jejum alteradas ou de 2 exames alterados. A gente pode usar a glicemia de jejum, ela tem que estar maior ou igual a 126. A gente pode utilizar a glicemia ao acaso, em qualquer hora do dia, tem que estar maior ou igual a 200. Podemos utilizar a hemoglobina glicada, que é uma média da glicose, dos últimos... A Patrícia é 2? Ou é 1? Aqui, né? Então, a hemoglobina glicada, que é uma média da glicose dos últimos 3 meses, o ponto de corte é 6,5, então uma glicada de 6,5 ou mais, ela também já indica o início do diabetes, mas como eu falei, a gente tem que ter 2 exames alterados. Então, um exame de 113 isolado, se ele for em jejum, ele indica o pré-diabetes, que nada mais é do que uma predisposição para a doença. Ok. Bom, queria que você falasse também, doutor Gustavo, um pouquinho mais sobre o mutirão que vocês vão fazer.
Bom, o Mutirão do Diabético ele irá se realizar como fechamento do Novembro Azul. Será realizado no dia 30 de novembro, no sábado, na nossa unidade social, a rua Goitacazes 1777, de 8 da manhã até o meio-dia. O público-alvo são pacientes diabéticos e nós teremos também uma feira da saúde, onde a gente fará exames endocrinológicos, um apoio nutricional, avaliação do pé diabético e o foco são os diabéticos, onde a gente vai realizar o exame de fundo de olho e tentar detectar as patologias associadas, como catarata, glaucoma e a própria retinopatia. Então, estará acontecendo, além de Belo Horizonte, ao longo do mês de novembro, ocorreram em mais 29 cidades e já um ocorrido de 15 anos e esse será o primeiro a se realizar aqui em Belo Horizonte. Interessante, o projeto Ver Além, não é? A gente tem um VTzinho, vamos rodar? O Novembro Azul tem mais uma causa que precisamos apoiar. Dia 30 de novembro, o Centro Oftalmológico de Minas Gerais realiza o primeiro mutirão contra o diabetes, prestando serviços médicos, exames e orientações totalmente gratuitos. Participe! É preciso ver além. Saiba mais em centrooftalmologicomg.com.br e demonstre seu apoio a essa causa. Ilumine de azul a sua casa ou seu estabelecimento comercial. Muito bom, beijo para a doutora Sandra. A doutora Sandra certeza. Marim esteve aqui com a gente, ela é a médica da minha filhinha, Larissa. Minha também, né, que eu até fiz, acabou que eu fiz um check-up lá há pouco tempo com ela e ela comentou com a gente sobre esses eventos. A gente falou, não, então vamos falar sobre eles para que mais pessoas possam ter acesso, né? Com certeza. Eu queria também apresentar ao público, deve ter visto na vinheta, né, o Círculo Azul, que é um símbolo mundial da conscientização ao diabetes ao redor do mundo. Então, a gente apoia essa causa e estamos juntos aí tentando conscientizar a população no que diz respeito ao diabetes e suas complicações. Que bom, isso mesmo, ótimo. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo, contribuir aqui com o nosso programa e levar mais informações para que a gente ajude, cada um faça a sua parte, né? Para ajudar as pessoas, com certeza. Então, gente, é uma ótima notícia para você que de repente não tem tanto acesso aí à medicina, aos hospitais. Dia 30 de novembro, você não pode perder. E a gente já deixou os contatos para você, de repente, também entrar no site, saber mais informações, né? Vamos só falar agora, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, mais uma vez sobre a diferença. Ali a gente tem uma tela sobre a diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Isso, tá ali, ó, doutora Patrícia. Bom, então, como eu falei anteriormente, o diabetes tipo 1, no diabetes tipo 1 a gente tem os autoanticorpos que vão atacar as células beta, são as células responsáveis pela produção de insulina. Então, a gente tem uma deficiência absoluta na produção de insulina. O diabetes tipo 1, ele sempre é tratado com insulina. E é mais comum que ele aconteça na infância e na adolescência, que ele apareça, se manifeste, né? Mas pode se manifestar em outras idades também. Aí já tem o tipo 2 lá também. Já o tipo 2, a gente vai ter uma deficiência na produção de insulina, mas é uma deficiência menor, é uma deficiência parcial. E nós vamos ter também uma resistência à ação da insulina, uma resistência periférica à ação da insulina. Então, a insulina ela não se liga da forma adequada ao receptor. Isso está muito relacionado à obesidade, porque quanto maior o peso em pessoas que já têm essa predisposição, maior a resistência à insulina. Ok. Gente, lembrando o seguinte, eu perdi um primo já agora, esse mês, que a gente não tinha muito contato, ele mora em Brasília, que tinha diabetes e não cuidava. E um amigo muito querido também, uns 5 anos atrás. Então, assim, muitas pessoas, elas negligenciam mesmo, né? Sabem que são diabéticas, que tem que tomar todos esses cuidados, que não podem comer aquelas coisas que elas não podem comer. Até costumo brincar o seguinte, todo mundo deveria se alimentar como o diabético tem que se alimentar, né? Alimentação mais natural possível, mais saudável possível, evitando os açúcares, né, doutora Patrícia? Todos esses... É claro que o diabetes ele tem um pouco mais de limitação, por exemplo, nas frutas, como a gente comentou, mas assim, a responsabilidade, né? A gente fala o seguinte, Deus, a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos, construídos por mãos humanas, ele escolheu habitar em nós.
Então, é uma responsabilidade muito grande a gente ser o Cuidar do templo, onde Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, escolheu morar. É muita responsabilidade. A gente não pode ser negligente com a nossa casa, né? Com a casa dele, na verdade, nem a nossa casa, é a casa dele. Só para terminar, né, Márcia, essa alimentação ela deve ser individualizada. Sim. Então, na verdade, a maioria dos alimentos eles são permitidos, mas em quantidades adequadas. E isso vai depender de cada um, né? Se eu quero que ele perca peso ou não, né? De como está essa glicemia, quais os medicamentos que eu estou utilizando. Se o paciente ele utiliza insulina, ele pode comer todos os alimentos, pode incluir a sacarose em pequena quantidade, mas ele tem que fazer o que a gente chama de contagem de carboidratos. Sim. Ele aplica a insulina para o que ele vai comer. Então, isso faz com que a glicose não suba depois da refeição. Isso, mas ele tem que ser acompanhado por um Exatamente, médico, né? Ele não pode fazer ele tem que né? tem que se cuidar e de forma individualizada. Mais uma vez, o que a vizinha faz não serve. Com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.